De dentista a consultor, hoje estou trazendo para vocês uma experiência para a gente compartilhar aqui como a odontologia se transformou, se renovou e hoje retoma o protagonismo dentro das profissões. E para isso, convidei um grande, eu sou fã desse cara, acompanho na rede social, Fernando Trigueiro. Obrigado pelo prazer da tua companhia aqui no GPcast. Obrigado pelo convite, prazer é todo meu. Ô, Fernando, olha, eu sou da época que... Olha, quando você fala eu sou da época, você já é um vintage, né? Mas, assim, sou da época da transformação. Eu peguei a crise, digamos assim, profissional de identidade da odontologia. Eu peguei o crescimento da fisioterapia e o declínio da odontologia, porque tinha muita gente no mercado. Eu sempre não canso de repetir que o mercado ele não remunera por importância, e sim por escassez e excepcionalidade. Tem muito, ganha pouco, tem pouco, você tem poder da escassez e você consegue ajustar teu preço de acordo com demanda. Quando tem muito, naturalmente você vai ganhar pouco. E eu venho daquela época do surgimento dos planos odontológicos, colegas que tinham uma formação super cara até hoje, né? Porque a quantidade de materiais que um aluno consome para a formação, o tempo, o número de horas ali é muito elevado quando você sai ver convênios pagando R$ 2,50, na época era uma URV, né? Para os mais antigos, a URV começou a R$ 2,50 e por uma restauração, por uma limpeza. Eu falei, caramba, como é que pode? E daí você fala, faz odontologia. Não, Deus me livre, não vou fazer odontologia, estou fazendo fisioterapia. E hoje você vê o posicionamento, principalmente na era digital, a explosão de dentistas, o ressurgimento de grandes clínicas super diferenciadas, esse alto investimento. E, Fernando, eu trouxe você aqui para a gente entender um pouco mais. E, para isso, queria que você falasse um pouquinho do Fernando, aonde o Fernando hoje, consultor, mentor de diversos colegas, super ativo na rede social. Até recomendo que sigam o Instagram dele, que é muito, muito bacana. Depois você deixa para nós aqui. Que ele traz muitas dicas para quem já é e para quem está começando. Fala um pouquinho de você, Fernando. Eu sou um apaixonado pela odontologia, sou aqui de Manaus, gosto muito da comida regional, gosto muito de rede social, gosto de pessoas. Eu me considero uma pessoa que ama aprender, estou sempre procurando algo novo e isso me ajuda muito, inclusive na minha profissão. Perfeito. E, Fernando, se a gente tivesse que olhar... Eu costumo assim, eu sou extremamente observador. Eu fiz uma formação em gestão de negócios, então, para mim, eu tento trazer tudo que eu aprendi em gestão para o meu mundo, mas eu tenho referências que não são necessariamente do meu segmento. Mas, vamos falar de segmento de saúde, eu olho bastante dentistas, fisioterapeutas, personal trainers, advogados, contadores, e você tem um perfil que é uma das referências que eu olho também. Então, eu sempre estou lá de olho, vendo o que você está fazendo, porque são pessoas disruptivas que de onde saem criatividades para agregar valor para o meu dia a dia, até conselhos mesmo. Às vezes, teve um dia que eu vi você fazendo uma live para as pessoas que estão começando, eu falei, cara, que legal, né? Porque a gente esquece que está vindo o mercado aí, a gente sai de uma formação altamente técnica, com baixo grau de instrução, porque os próprios profissionais que nos dão aula não focam em mercado de trabalho, né? A gente tem alguns paradigmas no Brasil, porque as profissões de saúde elas não podem, são mal vistas quando você encara como simplesmente um negócio, né? Parece que você está comercializando um produto e, no fundo é verdade. Você não pode mercantilizar o teu negócio, mas tratar a tua profissão como negócio, eu acho que é fundamental para você dar o primeiro passo em qualquer segmento da tua vida, até porque você terá que tomar decisões importantes, né? E me fala sobre essa reinvenção da odontologia. Você que viveu isso na pele, vê colegas chegando agora, como você encarou e como você acha que isso aconteceu? Eu sempre tenho uma frasezinha que o pessoal fala assim: tempos difíceis geram pessoas fortes, que geram tempos fáceis, que geram pessoas fracas, que criam tempos difíceis. Né? A odontologia foi muito isso, porque eu peguei esse momento dos tempos difíceis, olhando a odontologia. Sim, até um tempo atrás não existiam faculdades particulares. Os professores eram muito dedicados a ministrar aulas exclusivamente. Então, acaba que ensinavam muito bem a parte técnica,
a parte científica, nos estimulavam muito a ir para o SUS, a ser professor, mas não ensinavam, na verdade, o que eles não viviam, que era a gestão, que era o marketing, que era a venda. Então, por muitas vezes, acabou que eles falavam para a gente que não era para fazer aquilo, mas simplesmente porque eles não dominavam ali aquele assunto. Então, a odontologia dos formados, igual a mim, que foram orientados por professores dessa geração, sofreram muito realmente para fazer o consultório se desenvolver. Então, acredito que isso foi um dos motivos dessa queda da odontologia em relação à parte comercial mesmo, remuneração. Depois foi observado que precisava disso, as pessoas começaram a se dedicar mais e aí sim nós tivemos esse retorno e hoje em dia eu vejo a odontologia numa crescente, justamente por juntar habilidades técnicas, né, modernas, técnicas modernas, digitais, tecnologia mesmo e essa parte da gestão e do marketing. E como você vê hoje, assim, você que virou um professor de um outro nível, né? Tipo, não é só da tecnicidade, mas é aquele que consegue agregar técnica, experiência pessoal e potencializar pessoas para atingir um nível de satisfação com a execução da sua profissão, né? Eu sempre digo, acho que o mais importante é você fazer aquilo que você gosta, mas também ter assim um retorno adequado para aquilo que você gosta. Isso é o fundamental para você continuar apaixonado no seu negócio, né? E como você vê o perfil do novo dentista, desse aluno que está saindo para o mercado, hoje como que você enxerga ele? É muito interessante porque, como você falou, teve uma fase ruim, as pessoas procuraram identificar qual era o problema, aí começaram a investir mais em gestão e marketing. O problema é que hoje, os dentistas que têm mais sucesso são dentistas que têm uma noção grande de gestão e marketing. Então, os novos dentistas estão focando muitas vezes mais em marketing e gestão do que na parte técnica. Então, eu vejo isso assim, não de uma forma tão positiva. É importante ter um equilíbrio e cada vez mais as pessoas têm menos tempo e querem investir em informações mais rápidas. Então, eu vejo muitas vezes colegas recém-formados, clínicos gerais, que fazem um curso de final de semana e já se acham aptos a executar a profissão aí por uma vida toda. E, na verdade, acredito muito que tem que ter esse equilíbrio, né, da parte técnica e da parte do mercado. Você tem as três fontes assim mais diretas de autoridade, que são seus certificados, a tua experiência técnica e o digital. Tem muita gente, acho que, trabalhando muito no digital e esquecendo de coisas que é a base, né? Porque tinha um professor que sempre fala, meu filho, na vida você não engana muita gente por muito tempo. Só que na rede social você não tem limites, né? O limite ele vai ser com os desvios de rota que às vezes você tem. Mas então é importante, quando você faz aquilo que você acredita, que você vive aquilo que você acredita, fica muito mais fácil de você falar aquilo. Então, a formação técnica é o primeiro passo para você ter autoridade, para você poder falar, não ficar só Às vezes tem colegas muito técnicos que se expressam muito mal e às vezes eles não conseguem atingir o acesso e o sucesso que mereciam, né? Então, esse cara deve pensar um pouco sobre isso que a gente está conversando, né? E tem outras pessoas que, às vezes, esse colega está gastando mais energia e tempo, falando, pô, fulano nem é tão bom e tá bombando. Mas assim, então pergunta por quê. Em vez de meter o pau, falar mal dele, pô, por que será que ele está conseguindo o que eu não estou conseguindo se eu tenho sou muito capaz? E a outra pergunta que já vem na sequência disso, e que acaba que é um complemento, o que você enxerga hoje como desafio para isso? Você acabou de falar de um conflito. Exposição versus capacidade técnica. Isso já começa a ser um desafio, né? Você enxerga outros desafios para a profissão, hoje, do jeito que ela está, e nos próximos anos o que pode acontecer? A gente vê uma explosão de procedimentos estéticos, a gente vê esse nicho crescente, e às vezes você fala assim, pô, eu queria um periodontista. Cara, mas um cara que fosse falar só de periodontia. Porque às vezes as pessoas vão muito para o foco estético e esquecem. É a mesma coisa que acontece na medicina com a dermatologia. Você quer um dermatologista clínico, você fala, putz, mas será que eu vou? Porque é tanto estético que você começa a perder as referências do tratamento basal, né? Onde eu fiz um vídeo sobre o risco da doença periodontal e afetando o coração.
E, de repente, eu falei pô, mas... eu falei, marca aqui o dentista, até porque, às vezes, eu preciso de um, né? Eu queria um que não fosse me falar de clareamento, de lente, de tal, e que falasse mesmo disso. Então, a gente vê ainda que, dentro do marketing digital, você tem um vasto campo para ser abordado. O problema é você saber a quem que você fala e falar daquilo com consistência, né? Isso. Os desafios, assim, hoje em dia, eu vejo muito, realmente, o imediatismo. Tem se buscado cada vez mais cursos mais rápidos, acreditado que realmente esses são o segredo do sucesso, a fórmula mágica para conseguir pacientes, na verdade não é. E eu acredito que em médio e curto prazo nós vamos começar a colher, infelizmente, é o que está se plantando agora, que é esse foco por estética a qualquer custo. Então, muitas vezes, tratamentos indicados na estética dental sem necessidade, tratamentos de harmonização que extrapolam a área odontológica, mesmo sendo deixado muito claro. Então, acredito que a gente vai acabar colhendo em curto e médio prazo isso. E, na verdade, também tem uma outra linha que, infelizmente, essas pessoas não se expõem muito nas redes sociais, então não é muito visto, que é a linha das correções. Nós estamos já começando a corrigir esses problemas que são causados e muitos tratamentos complexos, que são realmente realizados por ótimos profissionais, não estão sendo divulgados. Aí entra naquela dicotomia. Sou ótimo tecnicamente, tenho mestrado, doutorado, não gosto de internet. Gosto muito de internet, mas aí não estou gastando tempo com mestrado e doutorado. Então, tem sim, a curto e a médio prazo, essa evolução, tanto de correção de problemas, quanto da abordagem maior da odontologia para casos mais complexos que antes não eram feitos. Então, grandes reabilitações hoje em dia têm cada vez mais sendo feitas. Que bacana. Assim, é bom saber que existe, né? E a gente torce para que esses colegas eles entendam que o marketing ele faz parte hoje do dia a dia do ser humano. Você é o eu empresário, né? Você é o responsável para o teu serviço chegar onde você quiser. Isso nem custa caro hoje. Você pega o teu celular, coloca um tripézinho, um microfone, um abraço forte. Se não quiser colocar o microfone, grava bem próximo, assim, né? Mas enfim, você pode fazer o que você quiser, porque eu sempre costumo dizer, você é responsável pelo teu resultado. Né? Quando você terciariza o teu trabalho, você está transferindo isso, mas na verdade a culpa é tua. Tipo, eu tenho um resultado ruim, por quê? Pergunta por quê. Seja a criança de 4, 5 anos, eu tenho um filho de 4 anos, tudo, e pergunta por quê. Eu falo assim, como profissional, a gente devia ser uma criança de 4 anos. Por quê? Por quê? Mas por quê? Porque você vai se incomodar com as respostas, se você oferecer elas de forma honesta, né? Então, é um desafio. E me fala, assim, sobre as especializações que hoje tem, as que mais que você, no teu dia a dia, você percebe que a que mais cresce. A impressão que a gente tem, na rede social, que as pessoas se especializam mais focado em remuneração, que não há nenhum problema, mas é sempre no lado estético, né? Não sei, essa é a impressão que eu tenho, não sei no dia a dia operacional de vocês. Os novos dentistas têm cada vez mais se especializado na parte estética, tanto dental quanto facial. E o que eu tenho visto de uma forma mais crescente, na verdade, são as reabilitações mais extensas. Nós tínhamos limitações, até um tempo atrás, para reabilitar os casos de paciente totalmente sem dente, que tinha aquelas próteses que caíam, então os implantes muitas vezes não podiam ser colocados porque não tinha osso suficiente, virava um tratamento muito caro. E tem técnicas hoje em dia, com técnicas de 4 implantes, técnica de implante zigomático, que o paciente, em uma semana, consegue estar com os dentes dele novos e fixos. Então, essa área tem crescido muito, que é a implantodontia, e a ortodontia, no geral, tem crescido, né, e de uma forma muito exponencial, e também a ortodontia estética, com os alinhadores ortodônticos, que são tratamentos ortodônticos que não precisam mais de pecinha colada no dente. Então, isso tem crescido muito. Mas a odontologia, no geral, tem tido áreas base numa crescente também. Então, cada vez com mais tecnologia, tem se indicado os casos mais que antes não podiam ser tratados e agora podem ser tratados. Então, assim, essas áreas técnicas muito específicas, como tratamento de canal, também a própria periodontia, tem crescido bastante. Ótimo. E como você encara, assim, como gestor, principalmente, né, essa dicotomia entre o convênio e o particular? Eu confesso que eu não consigo imaginar que a conta feche. Porque eu tenho uma noção do preço do insumo. Eu disse assim antes de a gente começar que eu fiz 4 ou 5 anos de tratamento odontológico na ortodontia, usei aparelho e tudo. E eu fico imaginando a remuneração de um plano odontológico, pelo que se paga,
E o custo dos insumos, eu acho assim, parece que a impressão que eu tenho é que a conta não fecha. Algum ponto será sacrificado. É a impressão correta, assim, a conta não fecha. Trabalhar com convênio hoje em dia, na verdade, é um dos grandes dogmas, um dos grandes mitos da odontologia. As pessoas acham que precisam do plano para conseguir pacientes novos, mas quando a gente fala especificamente de remuneração, não fecha. Quando nós fazemos o cálculo da hora clínica ali, quanto a sua clínica precisa, né, investir, quanto ela investe para funcionar por hora, o que você deve produzir para ser bem remunerado no convênio, a conta não bate. Tirando ali materiais de qualidade, né? Muitas vezes quem trabalha com convênio tem que trabalhar com materiais não ruins, mas não os padrão ouro, né, da odontologia. Então, assim, o convênio muitas vezes acham que é o mal necessário, mas com um pouco de gestão, organização e com marketing, né, principalmente nas redes sociais, a gente consegue fugir dos convênios. A percepção que você tem hoje como gestor de clínica, mentor de vários colegas e professor, a remuneração versus custo, né, a margem de lucro de um atendimento odontológico, você acha que está aquém ainda por conta de insumo? A gente observa assim que a maioria dos produtos de ponta são importados, que regulam pelo Sim. dólar, né? Então não são nacionalizados, mas você paga imposto, daí você tem um time que tem todo o encargo. Então, quando você vai calcular lá a margem de lucro por atendimento, dependendo do tipo de produto, você acha que ela ainda está aquém, que a população já entende que tem um custo elevado para ter um produto diferente, ou você ainda acha que o preço ainda está subjugado pelo custo que vocês têm? Pergunta excelente. Eu falo muito sobre isso porque, na verdade, depende muito do profissional, né? O valor agregado ele está muito mais relacionado ao profissional do que ao material em si. Então, assim, tem profissionais que conseguem ter uma margem de lucro boa, tem outros que trabalham realmente no limite, até por não saber fazer a conta. Não saber a precificação na odontologia realmente é um motivo de levar o seu consultório à falência, por causa do preço dos insumos. Então, a gente não analisa uma clínica pela clínica, analisa por centro de custo mesmo. Então, por exemplo, uma parte mais estética, nós temos um lucro mediano. Uma parte que envolve mais laboratório, que são trabalhos terceirizados, como uma prótese, uma lente de contato, o lucro é menor. Mesmo tendo faturamento maior, o lucro é menor. E tem outros tratamentos que o lucro é alto, como uma limpeza, por exemplo, um tratamento ortodôntico. Então, assim, dependendo do que você atua e de quem é você, o lucro é muito baixo. E vou falar, tem profissionais que pagam para atender e não sabem. Olha, quando você falou lá a unidade de custo, me deu um arrepio, porque, putz, eu adoro isso, né? Eu acho que gestão começa com você sabendo como é que funciona a tua casa. Até para você saber calcular preço, tudo. É que talvez eu vejo por colegas, né? Não são todos, mas a gente quando fala uma coisa muito geral, o colega às vezes fica meio chateado. Mas alguns, eles avaliam com ganho no final do mês. Só que daí ele paga tanta conta, daí ele percebe que não sobra muito, mas ele percebe que ele tem que pegar mais um plantão, trabalhar um período a mais e não gerenciar o que ele está fazendo para aumentar a margem de lucro. Então, realmente você fazer uma boa e velha tese. Não quer investir no sistema? Pega o Excel. Gasta um dia, daí chama tudo, calcula a hora do funcionário por tempo de sala, por minuto de sala, custo fixo, custo variável, despesa. Às vezes não consegue nem entender a diferença entre despesa, custo fixo, custo variável. E então, assim, é a hora que você fala assim, pô, preciso contratar alguém para me ajudar. Porque não é custo, é investimento. Ele vai me dar mais tempo, vai sobrar mais tempo para mim. Então, é onde entra aí profissionais que podem te ajudar. Né? Eu acho que esse é um diferencial. Você não é obrigado a ter conhecimento de tudo. Né? A gente pega frases famosas, né, do Steve Jobs, que ele não era excepcional em tudo que ele fazia, mas ele contratava os melhores, que faziam. Eu tenho uma empresa onde tem os melhores profissionais do mercado, e essa é a dinâmica. Eu não preciso ser especialista em tudo, porque senão eu não vou conseguir, vou virar o Dr. Pato, né? Não anda direito, não nada direito, não voa direito, mas faz um pouco de tudo. E para você ter bons resultados, você tem que... Resultados acima da média exigem esforços acima da média. Então, Sim. Isso é um fato, né? Não tem como. Eu acho que eu queria que você conseguisse traçar um comparativo entre
três tipos de profissional. Aquele dentista já consolidado no mercado, aquele cara que ele já está 6, 7 anos antes da explosão de Instagram, digamos assim, quando eu digo rede social, a rede social que mais vende hoje, que mais comercializa, saiu ontem um artigo mostrando um comparativo de resultado de finança entre TikTok e Instagram. Instagram ainda, por mais que o TikTok esteja uma crescente, quem trabalha mais do ponto de vista comercial, o Instagram está lá em cima. Você tem aquele profissional que já era bem renomado lá na frente, né? Tipo 7, 10 anos atrás, e ele continua ainda num alto nível. Tem um menino que está se formando agora, todo imaturo, mas já com mais socos no queixo, já aprendendo, tendo vocês e esses caras como referências, porque é mais fácil ter hoje que eu consigo te acompanhar teu trabalho. E tem aquela galera do meio que está no conflito, que está na transição entre eu tenho aquele cara e tem essa molecada que está chegando e eu estou aqui no meio perdido. Como que você traçaria um comparativo entre essas pessoas de forma assim clara para quem está assistindo? Perfeito. Isso, inclusive, nós temos números, porque são as nossas personas, né? A gente tem realmente atuado de forma diferente, inclusive na abordagem, para oferecer nossos trabalhos, nossos serviços de mentorias, para esses públicos diferentes. Então, tem tanta diferença que, realmente, se eu faço o mesmo comercial, entre aspas, eu não vou atrair os três públicos. Então, o profissional que já é mais antigo, ele acredita plenamente que a parte técnica é importante, é mais importante do que qualquer outra coisa, e que o boca a boca ainda é a melhor propaganda. Mas não do jeito que ele pensa. Ele não acredita no pedido de indicação. Ele não acredita no boca a boca digital, por exemplo, numa avaliação no Google Meu Negócio, ou em uma postagem onde um paciente vai fazer um comentário. Então, ele acredita que não precisa entrar. Está havendo uma decrescente. Então, cada vez mais profissionais têm tido menos pacientes, né? São números que nós temos de nossas mentorias. E não sei se isso causa uma desmotivação maior e o profissional não está procurando novos treinamentos na odontologia, está procurando novos negócios. Então, tenho visto esses profissionais mais antigos abrindo uma franquia de outra área, uma Cacau Show da vida aí, está investindo em outros negócios. Assim, eu fico preocupado com isso. O profissional com 7, 10 anos de formado, ele já entende essa diferença, né? Que tem que sim ter uma formação técnica, realmente, tem que investir, afunilar cada vez mais no mestrado, no doutorado, né? Ser mais especialista realmente, fugir dos convênios. Ele tenta migrar, né, dos convênios, muitas vezes não consegue, mas ele já sabe que precisa. O profissional mais antigo nem atende convênio. Esses do meio estão nessa dúvida, mas acreditam ainda que muitas vezes esse marketing é modinha, que isso vai passar. Quando eu falo do profissional mais novo, ele quer algo imediatamente. E como a internet tem um poder enorme, como você acabou de falar, ele acredita que investir mais na internet, mais no Instagram, vai trazer mais resultados. Até porque nós vemos alguns colegas recém-formados que realmente bombam na internet. Mas quando a gente vê, a gente que entende um pouco mais de número, a gente sabe que a conta não bate, a gente sabe que ele atendendo sozinho, alugando apenas um turno, ele não vai conseguir fidelizar. Então, esse profissional novo, ele pensa no paciente novo. E eu prefiro que pense no paciente de novo. Prefiro criar estratégia para esse paciente voltar de novo, do que eu ficar toda hora correndo atrás de pacientes novos. É muito mais barato você reter quem está dentro do teu negócio, né? E você falou uma coisa que eu pratico o que falo e também já fui e sou ainda mentorado, né? Qual é o teu propósito na mentoria, nas consultorias que você faz, nas aulas que você faz, no teu trabalho no Instagram? Então, o Instagram é muito educativo para não só para pessoas que estão da área de odontologia, eu acho que para qualquer pessoa, qualquer empreendedor, qualquer profissional liberal, né? Ele é educativo para você entender conceitos básicos de forma muito simples. Qual é o teu propósito no teu canal? Acho muito legal essa pergunta, porque ela envolve uns 10 anos atrás, assim. Eu comecei, na verdade, fazendo um mestrado, estou acabando agora um doutorado, inclusive pesquisando qualidade de vida de dentistas, satisfação profissional, e eu dava aula de ortodontia. Meu mestrado foi em ortodontia, tinha uma escola e as pessoas começaram a me perguntar mais sobre: Fernando, como funciona o teu consultório? Como tu vende esse tratamento? Perguntavam mais isso do que a ortodontia em si.
E na minha escola de pós eu cheguei a ter 400 alunos matriculados em especialização e a maior parte das perguntas eram essas. Então eu comecei a ensinar isso, comecei a ver um resultado na qualidade de vida dos meus alunos maior quando eu ensinava pequenas dicas de gestão, e eu fazia de uma forma muito intuitiva isso, não tinha formação, e eu comecei a ver que isso impactava mais as pessoas do que realmente eu ensinar ortodontia. Eu decidi começar a estudar gestão, ali fiz o primeiro MBA lá atrás, em 2015, e comecei a entender e traduzir a linguagem da gestão para o dentista. Então, quando eu falo qual é o meu propósito, é exatamente isso, traduzir a gestão para o dentistês, para eu poder fazer o dentista realmente crescer na vida. E a qualidade de vida, na minha visão, é muito mais importante do que você focar no dinheiro. Assim. Ter tempo, hoje em dia, é muito mais importante do que você focar simplesmente em conseguir pacientes novos. Então, o meu propósito de vida hoje em dia é influenciar de forma positiva a vida dos colegas dentistas e assim poder influenciar a maior quantidade de pacientes possível. Fantástico. Eu falo assim que o tempo, para mim, é minha moeda de valor. Então, eu começo a converter tudo em tempo. Ah, vou fazer isso, mas isso vai tirar tanto meu tempo, quanto que é a minha remuneração por hora. E, consequentemente, quando você faz escolhas melhores, sobra mais tempo para você. Então, é muito alinhamento. Pô, então junto. Quais são os mitos que tem na tua profissão ainda? Quais são os grandes mitos, barreiras? Começa logo de cara com dentista não precisa saber vender. Vender é mercantilizar, vender é prostituir. O dentista é vendedor, não é tão bom quanto o dentista que não é vendedor. Acredito muito que esse é um dos maiores mitos. Na verdade, nós vendemos desde quando a odontologia é odontologia, né? Nós precisamos realmente vender. Um outro mito enorme que eu vejo muito que é a odontologia por amor. Eu até brinco que por amor hoje em dia nem casamento mais, né? Assim, eu digo que é com amor. Com amor você se dedica mais realmente e entende que tem que ter uma remuneração. Um outro mito que eu vejo muito é precisa ter plano de saúde para conseguir novos pacientes. Assim, eu preciso. Isso não existe também. Existe estratégia para você fugir dos planos. Mas o principal mito, na minha visão, é que a odontologia está desvalorizada. Eu ouço muito isso. Eu não acredito nisso. Eu costumo dizer que a sua visão está desvalorizada. Existem profissionais que permitem se desvalorizar, mas a odontologia, no geral, não. Ela tem tido uma crescente nos últimos anos. Então, o principal é a odontologia está desvalorizada. E não é verdade. Você tem mentor? Você já teve mentor ou tem um mentor? Tive, tenho e acredito muito nisso. Gosto muito de encurtar o caminho, né, de encurtar o tempo de aprendizado. Eu já me matriculei e comecei 4 MBAs. Pergunta quantos TCCs eu concluí. Nenhum, porque é muito embromation. Muitas vezes no da FGV, primeiro que eu fiz, tinha uns 4, 5 módulos que eu fiz de forma simplesmente protocolar. Quando eu fiz o meu segundo MBA lá no IPOG, metade do curso não me interessava. Quando eu descobri que eu podia ter um mentor para ir direto ao ponto e responder as minhas dúvidas de uma forma muito objetiva, eu comecei a investir muito nisso. É óbvio que o custo é mais elevado do que uma pós, por exemplo, ainda mais quando você compara por hora, como a gente costuma fazer. Mas eu tive e tenho. Inclusive, a minha virada de chave foi em 2016, quando eu fiz um trabalho de mentoria com uma psicóloga da área empresarial muito famosa aqui em Manaus. E eu entendi que eu não tinha que ser o pato, que eu não tinha que fazer tudo, ser professor. Eu era coordenador de graduação, coordenador de pós-graduação, dono de consultório, dava aula. Não. Aí eu me organizei e comecei a mudar minha vida. Então, até hoje eu tenho mentores na parte financeira, na parte da gestão. Então, sempre que eu vejo alguém que se destaca, eu faço questão de aprender mais. E às vezes não é nem algo que eu preciso muito. Mas um insight ali, uma ideiazinha, um jeito que ele faz, que eu não faço, muitas vezes já muda totalmente o meu negócio. Perfeito. E se você tivesse que diferenciar a consultoria da mentoria, qual é a diferença? Às vezes as pessoas confundem, né? Eu vejo, você faz, eu queria dar uma olhada como é que está meu consultório, eu queria contratar a tua mentoria. Dá para você explicar aí para a gente esse conceito? Você que acaba sendo consultor e mentor, qual é a diferença? Inclusive, nós temos esses produtos, assim, tanto cursos, quanto consultoria, quanto mentoria. Quando eu falo de consultoria versus mentoria, que é a maior dúvida, a consultoria, basicamente, nós fazemos o que? Nós avaliamos uma situação geral
e nós ensinamos de uma forma panorâmica o que o colega precisa fazer ali no consultório dele, mas eu não consigo fazer um acompanhamento, eu não consigo individualizar. Quando eu falo da mentoria, eu consigo individualizar, eu consigo pegar essa experiência que nós temos e aplicar no consultório dele, na clínica dele. Então, eu não preciso ensinar um conteúdo para ele e ele procurar se adaptar. E a diferença básica entre consultor e mentor, que eu vejo muito na nossa área da odontologia, é que o consultor, muitas vezes, ele pode ter um conhecimento teórico até, ele estuda muito, ele consome muito conteúdo, ele consegue lhe mostrar conteúdos teóricos, ele consegue te mostrar algo de uma forma mais aberta, mas não obrigatoriamente ele faz ou ele fez. Quando eu falo do mentor, o mentor precisa realmente ter feito. Eu acredito muito que ele tem que ter vivido essa experiência. Então, hoje em dia, eu me considero mentor de dentistas, porque eu vim do zero lá atrás, trabalhei em clínica popular, e hoje em dia tenho uma clínica empregando 20 pessoas. Então, assim, eu consigo mostrar o passo a passo. A consultoria, muitas vezes, você não viveu isso, mas sabe ali, na teoria, como orientar o melhor caminho. Perfeito. Em caso de ferreiro, espeta de ferro. Exatamente. E quantos Instagrams você tem? Você tem então Instagram? Você tem essa de Instagram pessoal, profissional, um Instagram de mentor, consultor, um Instagram médico? Excelente. Eu acredito muito que o profissional da saúde precisa ter um Instagram misto. Pessoas se conectam com pessoas. Se eu tenho algo muito informativo apenas, até de repente você desperta o interesse, mas aquela conexão mesmo, a vontade de ir com o Dr. Rizieri, não com um cardiologista, ela vem por outros motivos. É mostrar o seu rostinho, o que você come, o que você faz. Eu até brinco muito sobre os 5 Cs do marketing, que é comida, cachorro, casal, criança e crossfit. Você postando os 5 Cs do marketing, criado pelo grande filósofo contemporâneo dinamarquês Fernandson Tryggerson, você vai conseguir se conectar mais com o seu paciente. E aí, é uma brincadeira que eu faço para mostrar que você tem nichos, tem tribos de conexão. Seus pacientes vão acabar vindo de alguma dessas tribos, né? Pessoal do pet, pessoal do seu hobby. Então, assim, é interessante isso, misturar. Quando eu falo do meu lado consultor, eu tenho um Instagram que eu consigo vender tanto para dentistas quanto para pacientes. Então, as pessoas vêm, eu mostro muito a minha equipe de forma estratégica, mostro a minha clínica, mostro os treinamentos, a gente consegue captar pacientes por lá. Estou fazendo, inclusive, nesse momento, a gente decidiu fazer de julho até dezembro um experimento social. Eu criei um Instagram exclusivamente de odontologia, Dr. Fernando Trigueiro, lá para odontologia. Não pedi para ninguém seguir, estou só postando sem horário bom, não estou com constância e estou usando uma hashtag sem estratégia. Estou colocando só uma hashtag qualquer ou não usando. Eu quero ver até o final do ano, em 6 meses, qual vai ser o resultado disso. Se eu vou conseguir realmente captar pacientes por lá, sem movimentar ou não. A gente não tem tido uma boa experiência, mas no geral o que a gente pensa é tenha um Instagram misto. Se você tem que ter algo muito técnico específico, que seja da sua clínica. Então, por exemplo, o Dr. Rizieri tem um dele que é misto, ele quer falar mais de algo mais protocolar, horário de funcionamento, endereço, que ele use o da clínica dele para essas informações. Então, ele pode ter 2, mas dele mesmo apenas 1, até para não criar antipatia. Muitas vezes você tem lá Dr. Rizieri, só ensinando dicas lá de mudança e qualidade de vida. Aí no seu outro, que é fechado, você está postando o seu vinho, está postando sua corrida. Quando o paciente vai lá atrás de você, é bloqueado, ou seja, cria uma antipatia instantânea já. Então, se mostre, se exponha. É isso aí. Você quer privacidade, privacidade não está dentro do teu Instagram, né? Acho que assim, quando você... É lógico que tem pessoas que tá tudo bem, é fechado. O mais importante é que a rede social não tem certo e errado. O que a gente está trabalhando aqui é estratégia de crescimento. E daí na estratégia de crescimento tem algumas coisas que dão mais certo do que outras. E daí é fundamental você estar dentro desses players, né? Existem diversos players no mercado. E me conta, eu tinha te fazer uma pergunta, mas você acabou respondendo ela nisso daí, porque quando você você falou de personas e clientes, quem são os seus clientes, suas personas, você já acabou dizendo nessa resposta maravilhosa que você deu, tudo isso mesmo, e me fala, você falou muito de propósito, e o que te faz acordar todos os dias de manhã com empolgação? É lógico que tem dia que a gente está por cima e por baixo, mas eu vejo que você tem constância. Nesse perfil mais ativo, você tem muita constância. O que te faz
fazer o que você faz todo dia? Eu amo odontologia. Quando eu comecei a dar aula, eu acreditava muito, aula de odontologia mesmo, de ortodontia, no poder que a ortodontia tinha de transformar a vida dos meus alunos. Eu queria que eles tivessem o que eu tinha. E quando eu atendia, eu queria muito transformar a vida desses meus pacientes. Quando eu vi que eu podia juntar os dois, que eu podia ensinar os dentistas ali a serem mais felizes, ter mais qualidade de vida e automaticamente ajudar mais pacientes, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Então, assim, o que me faz acordar todo dia é isso, assim, é saber que o que eu faço ali impacta de forma positiva a vida dos meus colegas e principalmente a vida dos pacientes. Se a gente muda a ordem disso, assim, se eu não entendo que o paciente é o objetivo final, não faz sentido nenhum você ser dentista. Se você coloca o dinheiro à frente de tudo, se você quer ganhar dinheiro mais do que qualquer outra coisa, você vai ser capaz de tudo para ganhar dinheiro. Falar que colocou 4 implantes e colocou 2, utilizar um material ali, né, que não é o melhor. Então, quando você quer realmente dar o melhor, você vai ser capaz de tudo para dar o melhor. Então, eu acordo todo dia para superar expectativas. Assim, acredito de verdade que entregar mais, né, o over delivery, entregar mais do que o cliente espera, que o paciente espera, é o que vai levar a gente para sucesso e principalmente para felicidade. Fantástico, Fernando. Fernando, cara, queria que você deixasse uma mensagem para o colega que está começando. Você que está saindo da faculdade, ou até mesmo, vamos falar assim, para uma pessoa que está começando na exposição. Aquela pessoa que, assim, a água bateu ali no pescoço, né? E, de repente, falou, preciso mudar. Alguém que está buscando uma solução como você. Assim, se você tivesse que dar um conselho gratuito, tipo aquela informação de graça, aquela dica de ouro, o que você falaria para esses colegas? Que pergunta maravilhosa, assim, eu falo sempre. Primeiro, acredite em você, você consegue. Se dedicando bem, você consegue. Segundo, tenha calma. Não vai mudar do dia para a noite. Eu vejo as pessoas fazerem 2, 3 postagens e falar, não está dando certo, eu não consigo paciente. Não, calma, não é assim. Tenha constância. E terceiro, curta a jornada. Não fique esperando só o destino, né? A viagem também é legal. Então, assim, vai evoluindo. O que você é hoje é com certeza pior do que será na frente. Então, assim, tem uma evolução. Curta essa jornada, assim. O sofrimento faz parte desse desenvolvimento ali. E você curtindo isso, entendendo que tudo tem um porquê, quando você chegar no destino lá, você vai olhar para trás e falar, caraca, valeu a pena todo o sofrimento e hoje em dia eu vou viver o que eu sempre sonhei. Então essas 3 dicas ajudam bastante você a começar a sua carreira. Fantástico. Eu sempre tenho uma frase que eu uso. Eu sou tímido, travado. Às vezes as pessoas veem a gente falando aqui, parece que é super fácil. Lógico que não. Você saiu da zona de conforto. Eu quero fazer uma coisa. Para você ter um resultado diferente, você tem que se expor, fazer. Você não tem que fazer nada, mas eu quero. Então, se eu quero, eu preciso. Entre eu desejar uma coisa e onde eu estou, existe uma distância gigantesca que é o fazer alguma coisa. E tem uma frase que eu coloquei na minha cabeça na rede social. O teu pior conteúdo ajuda alguém. Perfeito. Então, você coloca aquilo ali, não ficou legal, mas ajudou alguém. Pode ter, assim, o próximo, no mínimo te ajudou, porque o próximo você vai fazer melhor. Como é que você melhora? Postando todo dia. Daí você vem lá, a quantidade melhor que qualidade por conta disso. Porque você tem senso crítico. Você postou hoje, não gostou? Amanhã você melhora. Ou hoje à tarde você melhora. Você posta 1, 2 vezes ao dia. Eu não tenho tempo. Eu falei, tá tudo bem. Arranja teu tempo, faz. Tudo que você não tem tempo é que não tem prioridade. Tem pessoas que têm resultados maravilhosos. Olha as pessoas, estuda o caso, não fica criticando. Estuda porque, como será que foi a estratégia dessa pessoa, o que ela faz, diferença, busca conhecimento. E, de repente, você pode até não querer buscar conhecimento, então você contrata o Fernando aqui, que ele te dá todo o feedback, toda essa evolução mais rápida e mais curta. Fernando, queria te agradecer pelo bate-papo, fantástico. Acho que ajuda todas as classes, todos os autônomos. Às vezes as pessoas, é um conteúdo para dentista. Não é um conteúdo para dentista, é um conteúdo para autônomo, é para aquela pessoa que está abrindo um negócio, é para aquela pessoa que tem um monte de crença limitante e que às vezes não busca conhecer gestão de estoque. Um dentista ele tem que ser um bom gestor de estoque, falar de curva ABC,
falar de ponto J do teu estoque, qual produto que usa mais, qual que usa menos, saber de margem de contribuição, de saber o DRE, o custo do teu negócio. Ou seja, o dentista, então, tem que ser um cara de supply chain, que é suplemento, tem que ser um contador, tem que ser financeiro, tem que ser um bom gestor de pessoas. Meu Deus, explode a cabeça. Então, parabéns, você é um sucesso aí na rede social, acompanha o teu trabalho. Eu queria te agradecer mais uma vez pela oportunidade. Na verdade, eu quero agradecer e quero parabenizar também pelo seu trabalho. Eu acompanho, quando eu vi o seu Instagram, Gestão de Ponto, nome maravilhoso, por sinal. E a quantidade de conteúdo de valor, eu tenho até indicado para alguns colegas médicos, assim, tenho indicado para alguns colegas dentistas com alguns conceitos que você traz de uma forma muito simples ali, tudo muito bonito, por sinal. Então, assim, parabéns. Desejo muito sucesso nessa jornada aí, que a gente possa cada vez mais influenciar de forma positiva a vida dos nossos colegas. Ótimo. Obrigado, meu amigo. Valeu.